Olá, alunos da terceira série, tudo bem com vocês? Muito bom dia e nós vamos para mais uma aula de sociologia, mais uma reflexão sociológica. Nós vamos deixar, eu vou fechar um pouquinho aqui a câmera, nós vamos deixar um pouquinho agora no stand-by ou em stand-by Durkheim e Karl Marx, os dois pensadores que até então nós temos trabalhado. E vamos focar na aula de hoje e na próxima aula também no Brasil enquanto desenvolvimento da produção. Então nós vamos pensar o Brasil com um olhar da sociologia no seu desenvolvimento industrial e produtivo, ou desenvolvimento produtivo e industrial. É interessante buscarmos esse olhar com a parceria da sociologia ou através da sociologia, para percebermos na prática aquilo que pensou, por exemplo, Karl Marx e Émile Durkheim. Então veja, a partir do desenvolvimento da produção no Brasil, nós temos também o aparecimento, claro, daquilo que Marx chamou de classes, daquilo que Durkheim chamou de especialização na produção, enfim, o nosso olhar será no Brasil, para com o Brasil, mas buscando, através da sociologia de Marx e também de Émile Durkheim, entender um pouquinho das duas teorias. Então vamos lá. O nosso objetivo específico, conhecer as mais diversas formas de produção e seu desenvolvimento no Brasil. Vale ressaltar aqui que nós vamos buscar fazer um apanhado nessa primeira aula da industrialização do Brasil, pensando um pouquinho nas questões históricas, até chegarmos então às formas de produção e seu desenvolvimento na próxima aula. Ou seja, na próxima aula com maior propriedade. Claro que hoje nós vamos trabalhar em cima ou estaremos com os nossos olhares nessa temática. A avaliação, como temos sempre repassado e discutido com vocês, a avaliação é sobre a aula e ela se dá basicamente com a nossa interação. Daí a importância. É claro, e eu sempre comento isso também, que quando estamos em aula presencial, há um facilitador. Mas quem está trabalhando a partir de casa, estudando a partir de casa, também deve participar. Você pode fazer o seu comentário, tirando a sua dúvida. Tudo isso vai nos ajudando no desenvolvimento da nossa aprendizagem. Trocando essas informações, buscando esclarecer as dúvidas, tá bom? Então a avaliação, ela se dará na observação da participação do aluno durante a aula, através de comentários, questionamentos orais, tanto realizados pelo professor, quanto também entre os próprios alunos, ok? Então vamos lá. Um breve histórico, pensando o Brasil. Então vamos pensar o Brasil a partir de dados históricos encontrados através da escrita, das testemunhas oculares e também, claro, dos testemunhos. Tudo isso buscando entender a industrialização do Brasil, o crescimento da sua produção. Então vamos pensar o Brasil a partir da chegada dos europeus, mais especificamente os portugueses. Lembrando que a expressão descobrimento do Brasil tem ficado realmente em um segundo plano. A expressão utilizada hoje é a de achamento. Então, a partir do achamento, nós temos o Brasil sendo explorado. As suas riquezas vão sendo descobertas, iniciando com a extração da madeira, o pau-brasil. E interessante lembrar vocês já estudaram sobre isso, que o pau-brasil não era utilizado somente como madeira, chamada madeira de lei,
seja para a confecção, a produção de móveis ou qualquer outro utensílio também. Mas era utilizado como um corante. E isso, para a época, era muito importante, dado o pouco desenvolvimento desta área para a indústria, inclusive indústria têxtil, a indústria que estava também se desenvolvendo na Europa e, claro, que posteriormente vai se desenvolver no Brasil. Mas a utilização como um corante para tanto tecidos, para pinturas, enfim. Então, o pau-brasil ele foi bastante utilizado e extraído daqui como uma das primeiras, um dos primeiros movimentos no que diz respeito aos trabalhos ou à industrialização, ao comércio, sendo iniciado no Brasil. Então vamos lá. Posteriormente, nós temos a cana-de-açúcar, que vai sendo introduzida e encontra no Brasil um solo e um clima perfeito para o seu desenvolvimento, e o Brasil passa a ser um grande produtor de cana-de-açúcar, consequentemente do próprio açúcar, que também era objeto de grande valor para a época. Nós estamos pensando aqui em Europa, e essas riquezas acabaram sendo investidas por lá e não aqui. O Brasil, como colônia de exploração ou uma colonização de exploração, acabava servindo aos interesses daqueles que exploravam. Então nós temos pau-brasil, cana-de-açúcar, temos também posteriormente a introdução do gado, o gado que primeiramente ele vai trabalhar como um veículo de produção e não para leite ou mesmo para produção de carne. Também vai ser introduzido o café, aí sim o Brasil vai ganhar um impulso muito grande com a produção do café. Isso durante o período ainda da escravidão e posterior a isso o Brasil vai crescer como um grande produtor de café e isso vai abrindo espaços para a industrialização. É interessante pensar que o Brasil, ele depois de 1888, com a Lei Áurea e a chegada dos imigrantes, vai novamente ganhar impulso para a industrialização. E o café está aí presente. A partir do momento que os cafeicultores, a partir do momento que os agricultores da cana-de-açúcar, eles conseguem também juntar e acumular capital, vão abrindo espaço para a industrialização. Só a título aqui de um situar na história, se nós pensarmos, por exemplo, os Estados Unidos, por que os Estados Unidos se desenvolveram tão rápido? Em menos de 4 séculos, 400 anos, se tornaram já um país industrial e com grande potência. Por quê? Porque houve um investimento a partir da acumulação do capital no próprio país. Então, o Estado norte-americano, ele recebe uma colonização basicamente de povoamento, as pessoas vão fixando ali, e a partir desta colonização de povoamento, vão começar a plantar, a partir do desenvolvimento do plantio, da agricultura, vão começar a trabalhar a parte do artesanato e pequenos comércios, e essas duas situações, de agricultura com o comércio, vai possibilitar a acumulação do capital, que posteriormente será investido na industrialização. Então, no Brasil, claro, um caminho um pouco diferente, mas nós tivemos, primeiro, a parte agrária, com o seu desenvolvimento, vamos lá, a extração da madeira, depois cana-de-açúcar, a introdução do gado e também o café, e a partir dessa acumulação de capital, uma possibilidade de se industrializar, principalmente depois, pensando aqui, quando a escravidão chega ao fim,
e também a proclamação da República, porque já havia interesse em industrializar o Brasil e havia interesse também no comércio exterior. Então, um breve apanhado aí da história do Brasil enquanto produtor e, posteriormente, abrindo o caminho para a industrialização. Veja que aqui no nosso texto nós temos 1880 a 1930, indústrias de bens não duráveis, daquilo que era consumido, tá? E, obviamente, o Brasil vai passar posteriormente por um ciclo de industrialização de produtos duráveis, aqueles produtos que vão ter a sua vida útil também com um aporte maior, e a indústria vai ganhando corpo e se desenvolvendo no Brasil. Detalhe, o Brasil poderia se desenvolver muito mais. Para vocês terem uma ideia, para hoje, para agora, para a atualidade, o Brasil é um dos maiores produtores de minério de ferro. E veja o que acontece, 90% do minério de ferro produzido no Brasil, ele não fica no Brasil. Ele é enviado para fora, ele é exportado. Agora, imagina se o Brasil aumenta o seu quadro ou o seu parque industrial, como assim é referido, com este minério que o Brasil próprio possui. Óbvio que há um interesse aqui na venda e na exportação, porque você tem o dólar como a moeda, e o dólar, falando a tempos de agora, dias de hoje, o dólar supervalorizado, o real em queda, o que vai acontecer? A busca pela exportação é muito maior. E o Brasil acaba enviando esse material para fora, ou seja, matéria-prima. Veja como isso fica muito próximo da colonização. Manda a matéria-prima para fora e depois vai comprar o produto industrializado muito mais caro. Isso não significa que a indústria no Brasil não se desenvolveu. Significa que nós temos, enquanto nação, pensamento, enquanto Brasil, nós temos condições de uma indústria muito maior, um parque industrial muito mais forte. No entanto, nós ficamos patinando entre a matéria-prima para o comércio exterior e a compra do bem já produzido para a comercialização nacional, obviamente com um preço muito maior, o que acaba inviabilizando até a industrialização para concorrer com essa situação de mandar essa matéria-prima para fora. Então veja, o Brasil tem potencial, mas existe todo um mercado aí bem fechado, bem travado, que acaba dificultando esse desenvolvimento. Lembrando, inclusive com a matéria-prima sendo vendida para fora. Somente 10% do minério de ferro fica no Brasil e é com esse material que a indústria brasileira acaba trabalhando. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui, eu fechei um pouquinho a câmera para lermos os textos ou estarmos em contato. Voltando. A partir de 1930 até 1945 e 51 a 54, o Brasil de Getúlio Vargas vai passar por grandes investimentos e quando encontrarem a expressão estatais, são investimentos do Estado. O Estado vai investir na produção e na industrialização do Brasil. Vamos para uma nova comparação histórica. Na crise de 29, falando novamente no Estado norte-americano, os Estados Unidos saem da Primeira Guerra Mundial muito fortalecidos, obviamente porque eles estavam em crescimento industrial e a produção industrial estava alcançando as demandas da guerra. Então veja, nós estamos falando de Primeira Guerra Mundial. Após o final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos continuaram abastecendo a Europa para a sua reconstrução. Só que, claro, chegou um momento onde a Europa passa a se reindustrializar, se fortalecer, se rearranjar enquanto produtores também, e vai depender menos dos Estados Unidos.
E os Estados Unidos, como grande produtor à época, não tinha para quem vender o seu produto. O que vai acontecer? Vai acontecer um inchaço norte-americano, as empresas vão parar de produzir, a bolsa de valores vai entrar em queda até chegar ao ponto de realmente quebrar, e essa é a expressão, né, a quebra da bolsa de valores, e com isso um período vai se instalar nos Estados Unidos, chamado a Grande Depressão. E por que eu estou comentando isso com vocês? Porque os Estados Unidos vão conseguir sair da crise com investimentos propostos e feitos pelo Estado. Ou seja, o presidente à época, Roosevelt, ele vai fazer o quê? Tomar o Estado como um grande investidor. O Estado investindo no próprio país, no próprio Estado. E eles vão investir em questões básicas, estradas, escolas, praças, construções em geral. Eles vão dar esse aporte porque o Estado movimentando, a construção movimentando, a indústria vai voltar ao seu patamar anterior de produção. E com isso, o que vai acontecer? O emprego vai ser retomado, o crescimento vai ser retomado e a economia vai ser retomada. Algo aqui pode ser tratado como uma semelhança, não para tirar o país de uma crise, mas para dar um novo salto, um novo momento para o Brasil a partir do Estado. Então, o que o Estado vai fazer? O que o governo federal vai fazer? Ele vai fazer investimentos na implantação de indústria de base. Então, veja que nós temos aqui o nascimento, por exemplo, da Petrobras. Nós temos também a indústria siderúrgica, com a CSN. E nós temos, então, um volume de capital sendo investido na industrialização do Brasil. Vamos adiante. Posterior a a Vargas, Getúlio Vargas, nós temos a presença, então, do ilustre Juscelino Kubitschek. E vale aqui um adendo. Anápolis tem um peso grande nesse momento, porque Anápolis, se colocando entre Goiânia e Brasília, era um ponto aqui de movimento, de passagem, enquanto desenvolvimento de Brasília se preparando para se tornar a capital federal com Juscelino Kubitschek. Então, o que vai acontecer? Plano de metas. Também, novamente, grandes investimentos estatais. Agora, além das indústrias de base, nós vamos ter setores de energia e de transporte, entrada maciça do capital estrangeiro em novos setores industriais, como automotivo, eletrodoméstico, máquinas, equipamentos, químico-farmacêutico. Só também para um detalhezinho, nessa época, a época onde o famoso Volkswagen, ou o veículo do povo, o Fusca, estava ganhando espaço mundial, a indústria da Volkswagen, da alemã Volkswagen, estava ganhando força, o Brasil abre as portas para essa indústria. Assim como abriu as portas para Ford, para Chevrolet, ou seja, o capital estrangeiro entrando com peso, investindo no Brasil, pensando o Brasil. Aí vem alguns detalhes que nós vamos discutir nas aulas posteriores, que é a desigualdade que se dá a partir do capitalismo, da industrialização e também do comércio no Brasil. Isso acontece no mundo, mas especificamente aqui no Brasil, com um excedente de mão de obra, uma mão de obra barata, e também sendo um país, hoje mais do que nunca, considerado um país de dimensões continentais, um país consumidor. Então, dois atrativos para as indústrias multinacionais, as indústrias estrangeiras. Um país gigante, em crescimento, um país com mão de obra barata e também um país consumidor. Então, veja, Juscelino Kubitschek teve uma participação notável, grande, assim também como Getúlio Vargas, nesse novo início de industrialização, falando aí
do final do século XIX para o século XX, mais propriamente com peso no século XX. Detalhe, e aí nós vamos finalizar essa primeira aula como uma introdução à industrialização no Brasil e o processo produtivo. Um detalhe interessante é que até 1960 o Brasil era considerado um país agrário, onde a maioria do seu povo, a sua população, residia no campo. Óbvio que a partir da industrialização nós temos duas situações. A indústria vai chegar no campo também, a mecanização do campo. Com a mecanização do campo, há uma saída daqueles que trabalhavam no campo. Os trabalhadores do campo vão se retirar, um êxodo, chamado saída, êxodo rural, e vão buscar o aporte nas cidades. Novamente, nós vamos ter um excedente de mão de obra e nós vamos ter uma indústria crescente. E aí vem as desigualdades, o princípio das desigualdades. Ou seja, uma sociedade que claramente vai se mostrar dividida em classes. E aqui nós já podemos perceber a perspectiva, por exemplo, marxista, como proletário de um lado, ou trabalhador, ou aquele que pertence ao proletariado, e do outro lado, o capitalista, investindo na industrialização, investindo no comércio, investindo na construção. Porém, uma sociedade que, a partir do olhar da sociologia para a divisão social do trabalho, uma sociedade que vai se apresentar aí se dividindo entre aquele que é dono dos meios de produção e aquele que vai prestar o seu serviço. Um outro detalhe importante: o Brasil vai investir muito em uma educação de mão de obra, uma educação de trabalho braçal, uma educação para a indústria, não uma educação para uma transformação social a partir das reflexões, do pensamento, da crítica, mas um investimento na mão de obra. Por quê? Para dar suporte à indústria que estava chegando e estava em desenvolvimento. Tá? Uma educação para a mão de obra, cursos técnicos ou cursos para capacitar o trabalhador enquanto trabalhador da indústria, do comércio, enfim, para o desenvolvimento industrial e produtivo do Brasil. Ok? Vamos fechar aqui. Conto com vocês para a próxima aula. Não esqueçam de participar com a sua assinatura, deixe a sua presença ali. Qualquer dúvida, entre em contato e me coloco à disposição de vocês. Valeu, um abraço e até a próxima aula.